Não me toques mais, Isabel. A voz de Eva cortou o ar morno da noite lisboeta como uma navalha. Estavam no mirador de Santa Catarina, o adamastor silencioso atrás delas, o rio Tejo espelhando as luzes da outra margem. Isabel estendeu a mão, mas Eva recuou 2 passos, os olhos marejados de raiva e medo. O vento do Atlântico agitava os cabelos de ambas, levando consigo o cheiro de mar e de castanhas assadas que subia da rua abaixo. Tudo começara 5 anos antes, na cantina da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eva, aluna de Filologia Portuguesa de Loulé, no Algarve, chegara à capital com uma mala cheia de livros e o coração aberto. Isabel, lisboeta de gema, filha de um advogado conceituado do Chiado, estudava História da Arte e parecia conhecer todos os recantos da cidade como se fossem extensão do seu próprio corpo. Na primeira semana, sentaram-se por acaso à mesma mesa. Eva derrubara o café sobre os apontamentos de Isabel. Desculpa, sou um desastre, murmurara Eva, corando até às orelhas. Isabel apenas sorrira, aquele sorriso lento e quente que mais tarde Eva aprenderia a amar e a temer. Não faz mal. Eu sou pior a manchar roupa alheia. Aceitas outro café como compensação? E assim começou tudo. Cafés que se tornaram passeios pelo Príncipe Real, passeios que se tornaram jantares em tascas escondidas da moraria, jantares que se tornaram noites inteiras a falar de Cesário Verde, de Sofia de Melbreiner, de fado e de saudades que nenhuma das duas sabia ainda nomear. Eva recordava cada momento com uma nitidez dolorosa. A primeira vez que Isabel lhe pegara na mão, no Cinema Ideal, durante um filme de Manuel de Oliveira deliciado. A primeira vez que Isabel adormecera com a cabeça no seu ombro, no Elétrico 28, depois de uma noite de estudo na Biblioteca Nacional. A primeira vez que Eva percebera que o seu coração batia de forma diferente quando Isabel estava por perto, um ritmo novo, assustador, incontrolável. Foram anos de cumplicidade absoluta. Partilhavam um quarto no bairro Alto, dividiam roupas, segredos, sonhos. Eva ensinava Isabel a cozinhar cataplana, e Isabel levava Eva aos concertos de fado vadio em Alfama. Riam-se até doer a barriga, choravam juntas com as notas baixas, consolavam-se mutuamente quando as famílias ligavam a cobrar explicações sobre namorados que não existiam. Mas havia um silêncio que crescia entre elas, lento e viscoso. Eva sentia-o todas as vezes que Isabel falava de um dia casar e ter filhos, todas as vezes que a mãe de Isabel telefonava e perguntava então e o namorado: Filha, já arranjaste alguém decente? Isabel desviava o olhar, mudava de assunto. Eva engolia o nó na garganta e fingia que não doía. Até aquela noite no Miradouro. Tudo explodira numa discussão aparentemente banal. Isabel chegara atrasada, o telemóvel cheio de mensagens de um colega de curso que a convidara para um jantar de grupo. Eva, que passara a tarde a imaginar cenários de traição, não aguentara mais. Vais sair com ele? Perguntara a voz trêmula. É só um jantar, Eva. Não sejas paranoica. Paranoica? Tu escondes-me tudo. A tua mãe, os teus amigos, toda a gente acha que somos só colegas de casa. Nunca me apresentas como como. Como quê, Eva? Diz lá. Isabel erguera a voz pela primeira vez. E Eva dissera. Finalmente dissera. Como a pessoa que amo. Como a mulher que eu amo. O silêncio que se seguira fora mais alto que qualquer grito. Isabel empalidecera. Os olhos encheram-se-lhe de lágrimas, mas não de alegria. De pânico. Não digas isso, sussurrara. Por favor, não digas isso. Por quê? Porque é verdade e tu tens medo? Porque não posso, Eva. Não percebes?
A minha família, os meus pais, esta cidade inteira não é como nos livros que tu lês. Aqui as coisas são diferentes. Então prefieres mentir? Prefieres fingir que não sentes nada? Eu não sei o que sinto. Só sei que não posso perder tudo por uma loucura. Uma loucura. Eva repetir a palavra como se fosse um veneno. É isso que sou para ti? Uma loucura passageira? Isabel chorava agora, mas não respondia. E esse silêncio foi a faca que Eva sentiu cravar-se no peito. Então vai. Vai para o teu jantar. Vai viver a tua vida perfeita de filho exemplar. Mas não me toques mais. E virar-lhe as costas, descendo a calçada íngreme em direção ao cais do Sodré, deixando Isabel sozinha com o Adamastor e com o peso de tudo o que não conseguira dizer. Naquela noite, Eva fez a mala. Comprou um bilhete de comboio para Sul na manhã seguinte. Não deixou carta, apenas uma chave em cima da mesa da cozinha e um post-it. Vou para casa. Isabel encontrou o bilhete ao voltar, já de madrugada, os olhos inchados de tanto chorar no miradouro. Sentou-se no chão da cozinha e chorou até o sol nascer sobre os telhados de Lisboa. E assim terminou a amizade que fora tudo, sem que nenhuma das duas soubesse ainda que era apenas o princípio do fim. Os anos seguintes foram um vazio que Eva preenchia com trabalho e silêncio. Voltou para Lolé, aceitou um lugar de professora de português no secundário local. Comprou uma casinha pequena perto da praia da Quarteira, com vista para o mar que sempre a acalmara na infância. Adotou um cão, o Afonso, que a acompanhava nas caminhadas ao amanhecer. Aos olhos da família e dos vizinhos, era a filha pródiga que regressara, a professora dedicada, a mulher serena. Mas por dentro, Eva era um campo minado. Evitava Lisboa como quem evita um cemitério. Apagou o Instagram de Isabel, bloqueou o número, queimou as fotografias impressas numa noite de fúria e vinho verde. Quando a mãe perguntava por aquela amiga tão simpática de Lisboa, Eva respondia com um sorriso tenso: perdemos o contacto. Mentia com tanta convicção que quase acreditava. Quase. Porque havia noites em que acordava com o coração aos saltos, convencida de que sentia o cheiro do perfume de Isabel, aquele floral suave com notas de jasmim que usava sempre. Havia dias em que ouvia Amália Rodrigues na rádio e tinha de desligar, porque cada verso parecia escrito para elas. Havia momentos, ao corrigir redações dos alunos sobre amor, em que a caneta tremia na mão e tinha de sair da sala para respirar. Escrevia cartas que nunca enviava. Páginas e páginas de raiva, de saudade, de perguntas sem resposta. Guardava-as numa caixa de sapatos no fundo do roupeiro, como quem guarda um cadáver. Do lado de Isabel, a vida seguira o guião esperado. Terminou o curso com distinção, entrou para o mestrado em Museologia, começou a trabalhar na Fundação Gulbenkian. O pai apresentou-lhe um colega de escritório, o Miguel, filho de juízes, bom moço, católico praticante, futuro promissor. Namoraram. Noivo anunciado no Jornal Diário de Notícias, secção social. Casamento marcado para o verão seguinte na sede de Lisboa. Isabel sorria nas fotografias de noivado. Usava o anel de diamante com graça. Beijava Miguel na testa quando ele adormecia no sofá depois do jantar. Dizia a si mesma que era feliz, que escolhera o caminho certo, que o amor verdadeiro era este, seguro, aceite, luminoso. Mas também mentia. Porque havia noites em que sonhava com Eva. Acordava com o nome dela na boca, o corpo tenso de um desejo que não ousava nomear. Porque guardava, no fundo de uma gaveta trancada, a pulseira de miçanga que Eva lhe oferecera no terceiro ano de universidade, uma pulseira simples, com uma concha do Algarve.
Porque, ao ouvir Marisa cantar ó gente da minha terra, chorava em silêncio no bem para que Miguel não ouvisse. A mãe notava a palidez, os olhos fundos. Estás nervosa com o casamento, filha? É normal. Isabela sentia. Sorria. Calava-se. Até que, 3 meses antes da data marcada, recebeu um convite por correio. Era da Faculdade de Letras, uma conferência sobre literatura contemporânea portuguesa, com lançamento de um livro de uma antiga professora. O evento seria no antigo refeitório onde ela e Eva se tinham conhecido. O envelope tremia nas suas mãos. Abriu no elevador do trabalho, sozinha. Lá dentro, além do convite formal, havia um postal pequeno. Uma fotografia do mirador de Santa Catarina ao pôr do sol. No verso, uma única frase manuscrita, letra inconfundível. Vês? Não havia assinatura. Não era preciso. Isabel guardou o postal no bolso do casaco e não conseguiu trabalhar o resto do dia. Passou a semana em conflito interno. Dizia a si mesma que não iria. Que era loucura. Que Eva provavelmente nem estaria lá, talvez tivesse sido outra pessoa a enviar. Que Miguel ficaria desconfiado se ela inventasse uma viagem a Lisboa precisamente agora. Mas na sexta-feira à noite, comprou o bilhete de comboio Alfa pendular para o dia seguinte. Disse a Miguel que ia visitar uma amiga doente. Mentiu mais uma vez. Chegou a Lisboa com o coração na garganta. A cidade parecia conspirar contra ela. Cada rua, cada cheiro, cada som de guitarra na baixa trazia Eva de volta. No antigo refeitório, agora renovado, havia muita gente. Professores, antigos colegas, alunos. Isabel procurava com os olhos, temendo e desejando ao mesmo tempo. E encontrou-a. Eva estava junto à mesa dos livros, conversando com a professora. Mais magra, o cabelo mais curto, um vestido azul escuro que lhe assentava na perfeição. Sorria, mas era um sorriso diferente, mais contido, mais adulto. Quando os olhos delas se cruzaram, o mundo parou. Eva empalideceu. Isabel sentiu as pernas fraquejarem. Nenhuma das duas se mexeu durante longos segundos. Depois, Eva virou-lhe as costas e saiu para o pátio. Isabel seguiu-a, como se puxada por um fio invisível. No pátio, sob as laranjeiras, Eva esperava-a de braços cruzados. — Por que vieste? Perguntou, a voz baixa mas firme. — Porque não consegui não vir, respondeu Isabel, e as lágrimas já lhe escorriam pelo rosto. Eva olhou-a longamente. Havia dor nos seus olhos, mas também algo mais suave. 5 anos, Isabel. 5 anos sem uma palavra. Eu sei. Eu casei-me quase. Vou casar. Parabéns, disse Eva, seco. Não é o que quero, sussurrou Isabel. Nunca foi. Eva fechou os olhos. Quando os abriu, estavam úmidos. Então o que queres? Isabel deu um passo em frente. A distância entre elas era agora de apenas 1 metro, um abismo e um nada ao mesmo tempo. Quero pedir-te perdão. Quero dizer-te que nunca deixei de te amar. Que fui cobarde. Que destruí a melhor coisa que tive na vida por medo do que os outros pensariam. Eva não respondeu de imediato. Olhava para o chão como se procurasse forças nas pedras portuguesas. E agora? Achas que basta aparecer e dizer isso para tudo voltar a ser como antes? Não. Sei que não. Mas não suporto mais viver sem ti. Mesmo que só possamos ser amigas outra vez. Mesmo que me odeies para sempre.
Preciso que saibas. Eva ergueu o olhar. As lágrimas corriam-lhe agora também. Eu nunca te odiei, Isabel. Tentei. Meu Deus, como tentei. Mas não consegui. E então, num gesto quase imperceptível, Eva estendeu a mão. Isabel pegou nela como quem pega num salva-vidas. Ficaram assim, de mãos dadas sob as laranjeiras, enquanto dentro do edifício as pessoas aplaudiam o fim da conferência. O passado ainda as separava. O futuro era incerto. Mas naquele instante, o presente era suficiente. Os meses seguintes foram um equilíbrio precário sobre um fio de navalha. Isabel desfez o noivado. Miguel, confuso e magoado, aceitou a explicação vaga de não estar preparada. A família entrou em choque. O pai deixou de lhe falar durante semanas. A mãe chorou, rezou novenas, sugeriu psiquiatra. Os amigos do círculo social comentavam em sordina: coitada, deve ser crise pré-casamento. Isabel suportou tudo em silêncio. Mudou-se temporariamente para um apartamento pequeno em Campo de Ourique, alegando precisar de espaço. Mentia menos, mas ainda mentia. Com Eva, as coisas eram lentas, dolorosamente lentas. Encontravam-se em segredo. Cafés em sítios discretos de Sintra, passeios na costa da Caparica ao amanhecer, fins de semana fingindo ser amigas de faculdade num hotel rural no Alentejo. Falavam durante horas. Choravam. Riam com cuidado, como quem toca numa ferida quase cicatrizada. Eva mantinha a sua vida no Algarve. Não queria abrir mão da independência conquistada a tanto custo. Voava para Lisboa quando podia, ou Isabel descia de comboio. Nunca dormiam juntas, não ainda. Havia um acordo tácito: primeiro curar, depois talvez amar de novo. Mas o amor já estava lá, maduro, mais profundo do que na juventude. Um amor que conhecia o preço do medo e da ausência. Eva lutava com fantasmas. Todas as vezes que Isabel atendia uma chamada da mãe, Eva sentia o antigo ciúme regressar como uma onda. Todas as vezes que Isabel hesitava em pegar-lhe na mão em público, Eva recordava a noite do Miradouro e o peito apertava. Tens medo de quê, afinal? Perguntava Eva numa dessas noites, sentadas num banco da Praia da Rocha, o mar negro à frente. De perder tudo outra vez, respondia Isabel. De te perder a ti por causa deles. Mas já perdeste tudo uma vez por causa deles. Valeu a pena? Isabel calava-se. A resposta era evidente. A sociedade portuguesa mudava devagar. Havia orgulho gay em Lisboa, casais do mesmo sexo de mãos dadas no Chiado, mas no círculo tradicional de Isabel ainda era tabu. Uma prima casada com uma mulher era exceção, falada em voz baixa nas reuniões de família. Isabel sabia que, se assumisse publicamente a relação com Eva, seria ostracizada por muitos. E isso doía. Doía profundamente. Numa noite de outubro, após uma discussão mais forte, Isabel explodiu. Achas que é fácil para mim? Tu voltaste para o teu Algarve tranquilo, onde ninguém te pergunta nada. Eu estou aqui, no meio deles todos os dias. A minha mãe chora ao telefone, o meu pai diz que estou a destruir a família. Eva ouviu em silêncio, o rosto endurecido. Então volta para eles, disse por fim, a voz fria. Volta para a tua vida perfeita. Eu não te obrigo a nada. Não é isso que eu quero. Isabel gritou, as lágrimas caindo. Quero-te a ti. Mas tenho medo, Eva. Tenho tanto medo. Eva abraçou então, com força, como quem abraça alguém que está a afogar-se.
Eu também tenho medo, confessou pela primeira vez. Medo que um dia o medo vença outra vez e tu partas de novo. Ficaram abraçadas até o vento frio as obrigar a entrar. A reconciliação era frágil, mas real, crescia nas pequenas coisas. Isabel começara a corrigir a mãe quando esta falava em arranjar um homem bom. Eva aceitar vir passar o Natal com a família de Isabel, mesmo sabendo que seria apresentada como amiga. As duas aprenderem a dizer nós sem hesitação quando falavam de planos futuros. Mas o maior teste ainda estava por vir. A mãe de Isabel, de Maria José, descobriu tudo. Foi numa visita surpresa ao apartamento de Campo de Ourique. Encontrou uma fotografia delas as duas, tirada em Sintra, abraçadas junto à pena. A fotografia estava emoldurada na mesinha de cabeceira. De Maria José sentou-se no sofá, pálida. É verdade, então, disse apenas. Isabel, que chegara do trabalho e a encontrara assim, sentiu o mundo desabar. Sim, mãe. É verdade. Seguiu-se uma conversa longa, dolorosa. Lágrimas, acusações, súplicas. De Maria José falou em pecado, em vergonha, no que diriam os parentes no Minho. Isabel ouviu tudo sem interromper. Quando a mãe terminou, Isabel respirou fundo. Eu amo-a, mãe. Amo a Eva como nunca amei ninguém. E se isso significa perder-vos a todos, então perderei. Mas não perco ela outra vez. De Maria José saiu sem dizer mais nada. Durante semanas, não ligou. O pai também não. Isabel chorou sozinha no apartamento, perguntando-se se valera a pena. Eva, ao saber, pegou no carro e dirigiu de Lolé a Lisboa em plena noite. Chegou de madrugada, abraçou Isabel que dormia no sofá e ficou ali até amanhecer. Não estás sozinha, sussurrou. Nunca mais. E Isabel, acordando com aquele abraço, soube que era verdade. O Natal chegou frio e cinzento. Eva e Isabel decidiram passá-lo juntas no Algarve, longe de tudo. Alugaram uma casa pequena em Sagres, com vista para o Cabo de São Vicente, o fim do mundo, como diziam os antigos. Foram dias de paz rara. Cozinharam bacalhau com natas, abriram uma garrafa de vinho do Douro, cantaram fado amador à lareira. Falaram do futuro sem medo pela primeira vez. Quero viver contigo, disse Eva uma noite, deitadas na cama a ouvir o mar, não importa onde. Mas contigo. Isabel sorriu no escuro. Eu também. Vamos encontrar uma forma. Mas a realidade bateu à porta no dia 26. O telemóvel de Isabel tocou. Era a mãe. A tua avó teve um AVC. Está no hospital de Braga. Vem já. Isabel partiu no mesmo dia. Eva quis acompanhar, mas Isabel recusou. Preciso de ir sozinha. Se apareceres comigo agora, vai ser pior. Eva engoliu o orgulho e deixou-a ir. Nos dias que se seguiram, Isabel viveu um inferno emocional. A avó, de Amélia, estava em coma. A família inteira reunida no hospital, tios, primos, padrinhos. Todos perguntavam por Miguel, comentavam o noivado desfeito, olhavam Isabel com pena ou censura. A mãe, exausta, aproximou-se uma noite no corredor. A tua avó sempre te adorou. Se acordar não a mates com desgostos, Isabel. Isabel sentiu a raiva subir. A minha felicidade não mata ninguém, mãe. O que mata é a mentira. De Maria José baixou os olhos. Na véspera de Ano Novo, a avó acordou. Fraca, mas consciente. Chamou Isabel ao quarto. Minha menina, ouvi coisas.
sobre ti e uma amiga. Isabel preparou-se para o pior. Sim, avó. Amo uma mulher. Chama-se Eva. D. Amélia olhou-a longamente. Depois, com esforço, pegou na mão da neta. O amor é o amor que importa. Quando eu era jovem, amei um homem casado. Nunca ninguém soube. Morri por dentro todos os dias. Não faças como eu, filha. Vive. Isabel chorou nos braços da avó até não haver mais lágrimas. Quando contou à mãe, D. Maria José chorou também. Não de raiva, mas de alívio e culpa. Perdoa-me, pediu. Tive medo por ti. Mas vejo agora que o medo maior era meu. Não foi uma aceitação imediata. Havia ainda silêncios, conversas difíceis, recaídas. Mas era um começo. Isabel ligou a Eva nessa noite. Vem cá. Quero que conheças a minha avó. Antes que seja tarde. Eva chegou a Braga 2 dias depois. O encontro foi tímido. D. Amélia, já em casa, fraca mas lúcida, olhou Eva de alto a baixo. És tu que fazes a minha neta feliz? Espero que sim, minha senhora. Então senta-te aqui e conta-me como se conheceram. E Eva contou. Com pudor, com emoção, com verdade. Quando saiu do quarto, D. Amélia chamou Isabel. É uma boa rapariga. Tem olhos honestos. Não a deixes escapar outra vez. Isabel sorriu, as lágrimas nos olhos. Não vou, avó. Prometo. A família não mudou de um dia para o outro. Alguns primos nunca aceitariam. O pai demorou mais um ano a dirigir a palavra a Eva. Mas o núcleo duro, mãe, avó, começou a abrir portas. E isso bastava por agora. Primavera de 2025. Eva e Isabel decidiram dar o passo definitivo, comprar uma casa juntas. Escolheram uma moradia pequena em Cascais, com jardim e vista parcial para o mar. Perto o suficiente de Lisboa para Isabel manter o emprego no museu, perto o suficiente do Sul para Eva não sentir saudade do Algarve. A mudança foi um ritual de cura. Desfizeram caixas lado a lado, rindo das fotografias antigas, chorando ao encontrar objetos esquecidos, o bilhete do comboio da noite em que Eva partira, a pulseira de concha, cartas nunca enviadas. Uma noite, enquanto pintavam a cozinha de amarelo claro, Isabel parou com um pincel na mão. Sabes que quase te perdi para sempre? Eva pousou o rolo de pintura e abraçou por trás. Mas não perdeste. Por pouco. Por pouco, mas não. E agora estamos aqui. Foram momentos simples que construíram a nova vida. O primeiro jantar na casa nova, com a mãe de Isabel e de Amélia presentes, conversa educada, mas presente. O primeiro fim de semana a plantar rosas no jardim. A primeira discussão séria como casal adulto, resolvida com diálogo em vez de fuga. A sociedade à volta também mudava, aos poucos. No trabalho de Isabel, colegas começaram a perguntar pela namorada depois de a verem numa fotografia no telemóvel. No secundário de Eva, uma aluna lésbica pediu conselho em segredo e Eva pôde, pela primeira vez, falar abertamente da sua história. Não era perfeito. Havia olhares na rua, comentários de estranhos, silêncios em algumas reuniões de família. Mas havia também orgulho, beijos na boca em restaurantes do bairro Alto, fotografias públicas nas redes sociais. Um dia, Isabel recebeu uma mensagem inesperada. Era Miguel, o ex-noivo. Ouvi dizer que estás feliz. Fico contente por ti. Desejo-vos o melhor. Isabel mostrou a Eva, que sorriu com alguma surpresa.
O mundo muda, devagarinho, disse Eva. Ou talvez sejamos nós que o obrigamos a mudar, respondeu Isabel. E era verdade. O amor delas, outrora segredo sufocante, tornara-se testemunho. Verão de 2025. Amélia faleceu serenamente aos 92 anos, rodeada pela família, incluindo Eva, que segurava a mão de Isabel enquanto a avó partia. No funeral, no cemitério do Alto de São João, Eva esteve ao lado de Isabel como companheira assumida. A mãe abraçou-as às duas. Alguns parentes viraram a cara, mas muitos apertaram a mão a Eva e disseram as minhas condolências à família. Pequenas vitórias. Após o funeral, Isabel e Eva voltaram para Cascais. Sentaram-se no jardim ao fim da tarde, o sol a pôr-se sobre o guincho, uma garrafa de vinho moscatel aberta em memória da avó. Ela teria gostado de nos ver assim, disse Isabel, a voz embargada mas serena. Teria, concordou Eva. E está a ver. Ficaram em silêncio, de mãos dadas. Depois, Isabel tirou do bolso um pequeno estojo. Dentro, duas alianças simples de prata, com uma inscrição interior, do mirador ao fim do mundo, sempre. Não é casamento legal, disse, tímida. Ainda não queremos isso. Mas é promessa. Para sempre. Eva chorou. Riu. Chorou outra vez. Sim. Para sempre. Colocaram as alianças uma na outra, ali mesmo, sob o céu cor-de-rosa do entardecer. Não houve festa grande, nem anúncio público. Apenas uma fotografia tirada por elas próprias, publicada nas redes com a legenda, onde o amor venceu o medo. Receberam centenas de mensagens. De antigos colegas, de alunos de Eva, de desconhecidos que se identificaram com a história. Algumas de apoio, outras de ódio, mas o apoio foi maior. Na noite desse dia, sentadas no mirador da Senhora do Monte, outro miradouro, outra vista de Lisboa iluminada, Eva falou baixo. Lembras-te daquela noite no Adamastor? Como poderia esquecer? Na altura, pensei que era o fim. Eu também. Mas era só o princípio. Isabel virou-se para ela, os olhos brilhando. O princípio de nós. De verdade. Beijaram-se então, sem medo, sem vergonha, com a cidade inteira como testemunha. O vento do Tejo levou o beijo delas para longe, como quem leva uma promessa antiga finalmente cumprida. E assim, entre lágrimas de perda e lágrimas de reconciliação, entre o peso do passado e a leveza do futuro, Eva e Isabel encontraram o seu lugar no mundo. Não perfeito. Não fácil. Mas delas. Autêntico. Cheio de saudade transformada em esperança, de medo transformado em coragem. Um amor português, profundo como o fado, luminoso como o sol de Algarve, resistente como as pedras das calçadas de Lisboa. Um amor que sobreviveu ao drama para florescer, enfim, em paz.